Olá, meu nome é Ingrid Ostenac, sou ilustradora de livros infantis e criadora da Vivência do Ilustrador. Hoje eu vou falar sobre o livro Inseguendo Degas, da Eva Montanari. A autora é uma ilustradora italiana, é da Kite Edizioni e é um livro grande. Ele tem 32 páginas, 24 por 33 centímetros e com capa dura. Essas páginas iniciais são as folhas de guarda, são essas folhas que ficam bem próximas ao livro quando ele tem capa dura. Para começar, ela faz a personagem principal na capa, com um cenário ao fundo, e ela deixa espaço tanto para o nome dela quanto para o título, e aqui no cantinho, o logo da editora. Esse livro fala sobre uma pequena bailarina. Ela estava ensaiando com suas colegas e, enquanto isso, um pintor fazia esboços e pinturas delas. Era o Edgar Degas, pintor francês, e bailarinas é um termo muito recorrente na pintura dele. Aqui na capa a gente já pode notar que ela usou uma textura, um material que parece muito com pastel. Pastel era um material que eles usavam muito na época. Então, ela não só está contando uma história sobre o pintor, sobre a bailarina, como também ela tentou criar a atmosfera daquela época nesse livro. Aqui na folha de guarda, a gente vê que ela colocou alguns esboços. Pelos esboços dela, já dá para notar que ela trabalha com anatomia. Porém, a anatomia dela não é uma anatomia engessada, tanto que ela até distorce, às vezes, para que ela possa enfatizar alguma coisa ou algum movimento. Até o cachorrinho está fazendo balé aqui. Esse trabalho que ela colocou aqui é muito interessante, porque muita gente tem curiosidade de saber como é feito o trabalho do ilustrador. E, além disso, mostra a quantidade de trabalho que tem para produzir um livro. Aqui também, a personagem principal, novamente uma textura de pastel. Note que a personagem principal aqui está numa posição similar à da capa, mas são imagens diferentes. Achei que essa imagem ficou lindíssima. Uma coisa interessante dessa folha de guarda é que aqui ela é rosa, puxando para o salmão, e essa daqui, do final, é um verde água. Não dá para ver bem no vídeo, mas é um verde água. Note também que elas não estão espelhadas e as imagens são as mesmas, tanto de uma quanto de outra. É algo um pouco diferente que eles fizeram. Geralmente as imagens são espelhadas e da mesma cor quando se trata das folhas de guarda. Nessa cena aqui, ela está retratando as meninas ensaiando, porque elas vão ter uma apresentação muito importante à noite. Era la nostra ultima esercitazione prima del balletto e io non vedevo l'ora che finisse. Avevamo provato quei passi così tante volte che persino Dudu, il cagnolino del maestro, li conosceva a memoria. Nella borsa avevo il tutù nuovo di zecca che avrei indossato quella sera. A personagem principal está aqui e aqui retrata a sala. E note aqui que interessante, tem essa menina aqui que está olhando no espelho uma outra pessoa, que é justamente o reflexo da personagem principal. Não ficou interessante? Então, se você olhar aqui, você vai ver a personagem principal em dois momentos, tanto de costas quanto de frente. Note que interessante aqui como ela enfatizou a curvatura da coluna para mostrar o movimento. E olha a cabeça aqui, que interessante. Os cabelos super puxados. Parece que a gente está sentindo como o cabelo está puxado, está bem preso, mostrando como o balé é realmente uma dança que é exigente, que não somente nos movimentos a pessoa tem que dar o máximo de si, como também na sua aparência. Nada pode estar fora do lugar. Aqui a gente vê que a bailarina foi cortada, a gente não sabe se ela fez de propósito ou foi um corte da gráfica, porém dá uma sensação de que a imagem continua. Aqui também ela fez a perspectiva, que faz com que você tenha mais espaço para desenhar mais elementos e personagens. E ela também deixou espaço para o texto. Se a gente colocar a mão aqui, a gente vai ver que tem espaço para o texto. Acho até que ela projetou o espaço do texto um pouco mais para cima, mas não poderia ser colocado porque senão seria cortado na gráfica. A história é narrada pela personagem principal. A personagem principal fala que um pintor vinha já há alguns dias fazer esboços e retratos delas. Inclusive, a autora colocou aqui uma ilustração de como teria sido o esboço que o Degas teria feito
antes da pintura que já é famosa. A menina comenta que ele está pintando ela quando ela estava se coçando, está coçando as costas. Depois, no final do livro, tem uma pintura da menina coçando as costas com um laço amarelo, como a personagem do livro. Ela conta que o pintor tinha acabado de sair e quando ela foi pegar a bolsinha dela e abriu, ela viu que tinha tubos de tinta. Para grande surpresa dela, ele tinha levado o tutu que ela ia usar na apresentação que elas iriam fazer à noite. Ele tinha levado a bolsa dela por engano. A ilustradora retrata a face dela olhando para baixo com muita surpresa e olha só como ela fez os cabelos. E aqui em cima, muito suave para dar a sensação de brilho e aqui embaixo, um pouco mais acentuado para dar a sensação de sombra. Sombras são muito importantes porque elas dão sensação de volume e profundidade também. A impressão que eu tenho aqui é que nos cabelos ela usou só lápis de cor. Nessa página, ela enfatizou a personagem. Note que não tem cenário, só um fundo verde, que pode ter até sido incluído depois que a ilustração estava pronta. Note que o desenho ele não está polido, ela deixou os traços de lápis por baixo. Eu acredito que ela fez isso para dar aquela sensação de pintura. Note aqui como ela fez umas aplicações de amarelo com algumas pinceladas. Mas a gente consegue ver a transparência da saia, como se fosse o véu do tutu. Aqui ela fez uma página dupla com um cenário muito mais complexo. Ela usou o recurso da perspectiva para dar essa profundidade. Essa ilustração dela aqui é baseada numa pintura de Caillebotte, Rua de Paris em Tempo de Chuva. Nessa ilustração, ela retrata a menina correndo atrás do pintor, que está com a bolsa dela e está com o tutu que ela vai usar na apresentação de hoje à noite. O que eu achei interessante aqui é que ela coloca uma personagem adulta protegendo ela da chuva com o próprio guarda-chuva. Outra coisa que eu achei muito interessante é o movimento aqui, ó, do pezinho, que vai indo aqui, ó, e chega até o outro pezinho atrás. Isso aqui dá muito movimento. Olha só a expressão do olho dela. Uma coisa interessante dessa cena é que se a gente for observar os personagens da cena dela com o quadro no qual ela se baseou, eles estão um pouquinho antes da cena que foi pintada pelo Gustave Caillebotte. Na pintura original, o casal já está mais para frente, a carruagem já passou, dá uma observada. Por causa da chuva, todo mundo resolveu se abrigar embaixo de um toldo. E a personagem nota que ali tem um pintor. Ela pensa, ele é pintor, deve conhecer o Monsieur Degas. Note que o esboço no qual o pintor está trabalhando é justamente o da pintura da ilustração anterior. Então ela pergunta, me desculpe, o senhor viu o Monsieur Degas? Ele também é pintor. Eu não, responde ele. Eu estava muito ocupado. Eu queria captar a impressão de molhado antes que parasse de chover. Mas o meu amigo talvez tenha visto. Nada escapa dele. Imagine, ele pinta a mesma coisa nas diversas horas do dia, como se ele pudesse fazer um quadro a cada segundo. Não é verdade, Sr. Monet? E fala com a pessoa que está na janela ali acima. Com esse diálogo, ela já está mostrando uma característica do Monet e do impressionismo, que eles queriam captar aquele momento, a impressão daquele momento. Eles não se preocupavam com detalhes, mas a emoção, a sensação, a impressão que a pintura ia dar naquele exato momento. Ao mesmo tempo que ela está entretendo com o livro, ela também está ensinando alguma coisa. Então aqui, nessa janela, aqui dentro, ela retrata o Monet. E, assim, dentro do livro, dentro da história, ela vai falando sobre vários pintores desse mesmo movimento, dessa mesma época, e também continua numa técnica que dá aquela sensação de um esboço, de pastel, para dar essa ambientação à história. Note nessa cena como ela trabalhou a textura. Aqui nós temos uma textura ainda que parece um esboço. A cortina tem uns traços suaves, só delineando ela, bem suave. Quadro que ele está esboçando, ele está aqui em cima conversando com a menina que está aqui embaixo, e a ilustradora fez o quarto inclinado,
possivelmente para facilitar que a gente pudesse visualizar a menina lá embaixo. Essa paisagem que está aqui atrás é a paisagem que ele está pintando no quadro. Esse esboço que ele está fazendo é o esboço de um quadro que hoje é muito famoso. Ele está aqui em cima conversando com a menina que está aqui embaixo e ela está numa posição em que a cabeça é maior que o corpo, justamente para mostrar que a gente está vendo ela de cima. A menina então pergunta: "O senhor viu o Monsieur Degas?" Aí o Monet responde: "Sim, eles estavam passeando ali pelo boulevard e eu coloquei eles aqui na minha pintura. Mas agora já desapareceram. Os instantes passam, o tempo muda. Olha, já até parou de chover e eu tenho que começar uma nova tela", disse ele, desaparecendo de novo dentro do quarto. Aí ela diz: "Sabe onde eles estavam indo?" A essa hora, ao Moulin de la Galette para comer alguma coisa. Olha os 2 pontinhos aqui que ele menciona no texto. Então, como eles tinham passado justamente na hora que ele estava pintando, ele fez 2 pontinhos representando o Degas e o Dudu, o cachorrinho. Mais uma vez, ela deu uma dica de como eram feitas as pinturas pelo Monet, como ele queria retratar exatamente aquilo que ele estava vendo naquela hora, naquele momento. Quando ela chegou ao Moulin de la Galette, já tinha bastante sol e ela até conseguiu ver tanto o Monsieur Degas quanto o Dudu. Dá uma olhada ali na imagem à direita. Tem o Dudu ali embaixo do banco e o Degas ali atrás da tela, conversando com um pintor. Ela pensou assim: puxa, só tenho que atravessar a pista para alcançar ele. Só que, ela disse, se ela não fosse a única bailarina que estava com tutu e sapatilha, se não tivessem pedido para ela fazer um monte de piruetas para levantar ela no céu, se eles não tivessem pedido para ela fazer arabescos e ficar na ponta dos pés, quem sabe ela tivesse conseguido alcançar ele antes que ele desaparecesse novamente. E aqui também a gente já encontra um outro pintor que também está fazendo um quadro, que já já vai aparecer na próxima página. Nessa página, ela retrata Renoir, que está fazendo uma pintura da multidão que está dançando ali. Segundo ela, ele usa pinceladas curtas com cor pura. E nessa cena, a gente vê o esboço de uma pintura dele também. E também aqui no meio, ela incorporou a personagem principal do livro. Achei muito bonita essa forma como ela colocou a tela, assim a gente consegue ver o pintor, a tela e também todo o cenário, tudo que ele está pintando e inclusive a menina. É muito interessante como ela conseguiu incorporar vários pintores dentro da história de uma pequena bailarina. Pintores de uma mesma época, como se todas essas pinturas tivessem sido feitas mais ou menos na mesma semana e até mesmo no mesmo dia. Ficou muito bacana. Então o Renoir falou para ela: o Monsieur Degas foi comprar mais tinta. E com uma risadinha, ela mostrou o que tinha na bolsa dela, que eram as tintas dele. Mas o Renoir, quando viu as tintas, não sorriu mesmo. Ele pegou um tubo de tinta e disse: "O preto não existe." E ela começou a rir. Dela disse: "Ah, é? E os meus cabelos são de que cor então?" E ele respondeu: "Terra de sombra, um pouco de vermelho e também um pouquinho de verde." Verde, ela falou. Então ela chegou perto da pintura dele e descobriu que, para fazer só uma folhinha verde, ele usava muitos tons. E aqui eu achei interessante que a ilustradora, ela decompôs as cores do cabelo da menina nas cores que ele havia falado e colocou os tubinhos de tinta aqui no fim. Então, os cabelos dela teriam um pouco de verde, um pouco de vermelho e um pouco de terra de sombra. Nesse momento, ela pensou: é melhor eu ir lá para a loja de tintas antes que ele pense em fazer o meu retrato. Então, a nossa protagonista foi para a loja de tintas. A loja de tintas pertencia ao Père Tanguy. Segundo a protagonista, ele era muito simpático e ela perguntou se ele tinha visto o Monsieur Degas. E ele disse: "Ah, o Degas é o único que paga as tintas. Todos os outros me deixam uma porção de pinturas em penhora. Sisley, Monet, Renoir, Pissarro, Berthe Morisot." Aí a menina pergunta: "Nossa, uma pintora mulher?" E ele responde: "Sim, e também tem uma outra. É a Mary Cassatt. Ela é americana." Inclusive, o Degas estava levando um tubinho de tinta turquesa para ela. Então, com essa informação, ela sabe que pode encontrar o Degas na casa da Marie Cassatt ou Mary Cassatt. Depende como você vai ver isso, como francesa ou como americana. Olha só que interessante que ela colocou as telas em cima do balcão. Ela mostra as telas todas empilhadas para mostrar quantas telas ele tinha
que ele trocava por tintas. Essa cena ficou muito interessante, porque ela começa com a menina pequena lá em cima e vem descendo. Nos detalhes, telas, esboços, tubos de tinta, todos esses elementos estão construindo uma ideia na cabeça do leitor. Eles estão mostrando tudo aquilo que ele falou e o que ele não falou também, coisas que nós vamos entender a respeito do personagem somente olhando a imagem. Eu achei sensacional a posição que a menina está aqui. Observe como ela se posiciona no balcão, realmente como uma criança faria, e como ele mostra a tela para ela. Além disso, a perspectiva dessa cena também dá uma sensação enorme de espaço, faz com que a gente consiga visualizar muita coisa da ilustração e ainda assim ela consegue colocar 2 trechos de texto sem deixar cansativo nem tudo apertado. Então a protagonista vai até a casa da Mary Cassatt, na esperança de encontrar o Degas. Observe como a ilustradora fez a gente vendo elas de cima. A porta aqui, o fundo azul, a porta desenhada, parece que a gente está vendo ela de cima, levemente distorcida até. A porta está até um pouco acima da linha do batente. Nesse trecho, uma leve linha para mostrar o chão, a parede e dar uma continuidade. A linha que dá a sensação de que elas estão numa sala, mas só de leve, para não ficar uma ilustração pesada. Quando a porta abre, a menina pergunta se a pessoa que atende é a Madame Cassatt, mas ela diz que não, que ela é somente a modelo. Então a protagonista vai até a sala, onde a modelo está posando e a Mary Cassatt está esboçando um quadro, que hoje é bem famoso. A gente consegue ver a modelo ali no fundo e a pintora está usando a cor que o Degas tinha trazido, o azul turquesa, que é predominante nesse quadro que originou essa parte da história. A ilustradora fez a cena quase monocromática, mas tem uns toques de amarelo para contrastar e também destacar algumas partes. Usou uma paleta reduzida, que deixou a ilustração contemporânea e elegante. Note a posição da menina, tanto na página anterior como nessa, como são ricas e variadas, não tão estáticas, mesmo quando ela está parada. Nesse trecho, a Madame Cassatt fala que o Degas vai assistir o balé à noite. Essa cena está bem interessante, porque a gente vê a protagonista, a pintora, o que ela está pintando, a modelo e a posição que ela desenhou ao protagonista, com a cabeça ligeiramente maior, dá a sensação que a gente está olhando a cena de cima. E dá a sensação de que a gente está junto ali da menina, que a gente está olhando a tela que ela está pintando. Parece que nós, leitores, pertencemos à cena, a gente faz parte da história. Dá uma sensação de que a história é nossa também. E isso faz com que o leitor engaje mais com a história do livro. Nessa próxima ilustração, também baseada numa pintura, a protagonista conta que corre o mais rápido que ela pode para alcançar o Degas. E finalmente, ela alcança ele na ponte. Na história, ela fala que está até sem graça, então ela só entrega a bolsa cheia de tubos de tinta para ele. E ele devolve a dela e diz: "E esse deve ser o seu tutu, né? Olha o cachorrinho que estava com ele, com o tubo de tinta derramando pela ponte." E observe também a perspectiva dessa cena, que interessante. A cena reproduz bem a perspectiva do quadro do Caillebotte. Esse quadro não está no livro, como os outros que ela usou como inspiração. O céu azul, depois de algumas cenas de chuva e penumbra, dá a sensação de paz e tranquilidade, que combinam bem com a sensação da protagonista, a sensação que a ilustradora, a autora, quer passar para nós, leitores. Esse céu representa que finalmente ela resolveu o problema da troca de bolsas e da roupa de balé que ela iria usar à noite na apresentação. A menina também conta que procurou ele por toda a cidade e que conheceu vários pintores, algo muito interessante que pode ser usado em escolas para introduzir o impressionismo para crianças, a teoria das cores. E nesse trecho ela também cita vários pintores, o Caillebotte, o Monet, o Renoir, o Pertanguy, a Mary Cassatt, temas que também podem ser introduzidos na aula. E aí eles vão para a ópera, onde ela vai se apresentar. Eu achei essa cena bem interessante, porque ela não mostra as bailarinas inteiras, mas só as pernas. E as pernas, aqui a gente até consegue ver através dessa transparência, que está muito legal, as pernas são algo muito importante no balé,
porque evidencia os passos que as bailarinas dão. Além disso, ela fez as pernas de um modo anatômico, e isso deixou a ilustração ainda mais rica e interessante. O texto nessa página conta que a menina colocou a roupa e nem se olhou no espelho e correu para realizar o espetáculo. A ilustradora aqui também está mostrando a orquestra, que geralmente fica escondida, e aqui ela ganha destaque nessa página. A gente vê aqui que ela fez as cabeças tanto dos músicos como da plateia. E nessa cena, a composição mostra então uma perspectiva diferente do que a gente iria esperar. A gente espera ver o espetáculo como se a gente fosse plateia, mas nessa cena ela fez o ponto de vista como se a gente estivesse também no palco, como se o leitor estivesse ali atrás olhando. Se não estivesse no palco, talvez até nos bastidores. E por último, a face desse músico aqui achei super interessante, porque com poucos traços ela consegue mostrar que ele está soprando. E o detalhe dos dedos aqui também está fantástico. Agora, nessa cena, em página dupla novamente, não vemos mais o ponto de vista do palco, mas o ponto de vista da plateia. Nessa cena, o Monsieur Degas está pintando a bailarina. Aqui nesse canto, uma senhora esguia, elegantemente vestida, chapéu, um detalhe interessante da época, o binóculo, vários outros detalhes aqui nessa cena. E a protagonista, nessa cena, dançando sozinha, um homem observa ela de binóculo, é a estrela do espetáculo. Outro detalhe ainda é o cachorro, como se ele estivesse ou em pé ou saltando, apertando o tubo de tinta para o Degas pintar a estrela do espetáculo, como a gente pode ver aqui no esboço. O palco não reto, mas em círculo, o Degas com a mão no queixo, pensando, ponderando o que ele vai fazer, o que ele vai desenhar. O curioso aqui é que ele está pintando com a mão esquerda. Eu não sei se ele era canhoto, mas é algo interessante que vale a pena pesquisar. E se você souber, escreva aí embaixo nos comentários. Aqui a plateia, a orquestra. A bailarina está na pose não só da pintura, mas também na pose da capa, embora não seja a mesma ilustração. Nesse canto, mais uma pessoa com a mão no queixo. E note também como ela faz o brilho no rosto de cada um, com os pequenos trechos mais claros, mas que mostram a luminosidade que vem do palco. Após o espetáculo, o Monsieur Degas vai mostrar para a pequena bailarina, nos bastidores, a obra que ele começou enquanto ela dançava. Uma pintura que representa a estrela do espetáculo. Aqui vale notar que não era necessário fazer a bailarina numa posição especial, mas a ilustradora fez ela de um jeito que ficou muito mais interessante, não deixando a obra estática e sem graça. A informação que ela nos dá é que elas já fazem isso sem pensar, e que isso reflete também em outros momentos quando elas não estão dançando. Aqui o cachorrinho continua soltando a tinta que ela ganhou, fazendo esse movimento que dá dinamismo e também integrando as duas ilustrações. Nessa ilustração, o Degas fala para ela que ela foi extraordinária. Dá tubos de tinta para ela, inclusive o preto, que é citado 2 vezes no livro, e ela diz que não sabe pintar, mas ele fala para ela tentar. Por fim, ela dá umas pinceladas, fica na ponta dos pés, faz piruetas e passos enquanto as tintas dançam em volta dela, inclusive o cachorro. Aqui o cachorrinho continua soltando tinta, vai até a ilustração seguinte e nesta a protagonista está com o pincel, fazendo com que as ilustrações fiquem integradas através dessa tinta que eles juntos desenharam. Essa tinta que ela está pintando no mar é um momento de fantasia dentro da história nesse livro. Aqui no final, algumas outras ilustrações que ela deve ter feito, mas não usou no livro. Pode ter feito apenas para acompanhar essas pinturas, que foram integradas à história, ou então ela não usou porque não cabiam no livro. Um livro costuma ter um número de páginas limitado, então nem sempre tudo que você produz vai poder ser utilizado, ainda mais que o texto tem prioridade no livro. O livro pode ficar sem uma ilustração, mas se ele ficar sem uma parte do texto, ele não vai ser compreensível, não vai dar para entender a história. Então, às vezes, é necessário eliminar algumas ilustrações para poder ter espaço para o texto. Achei interessante aqui como ela colocou as meninas atrás da cortina. É um momento interessante quando as meninas estão nos bastidores, que a gente não viu dentro do livro. A cortina amarela para combinar com o laço da menina, que tem o mesmo laço na pintura do Degas. Essas ilustrações e pinturas foram colocadas para mostrar que a autora se baseou nelas e incorporou
elas na história. A ilustradora fez um esboço dessa pintura aqui no começo do livro, criando um enredo para essa pintura. Olha que interessante. Ela incorporou esse esboço à história e criou uma narrativa dentro disso e colocou na história dela. Aqui também ela fez essa ilustração em que a menina está na chuva e incorporou essa pintura à história dela. Olha os prédios, a perspectiva, a calçada molhada. Essa senhora e esse senhor estão aqui na chuva. Vamos ver lá na outra ilustração onde é que eles aparecem. Aqui, como se fosse um pouco antes do que acontece no quadro. Note que eles estão um pouquinho mais para trás na calçada. Nessa daqui, note que a paisagem da janela do Monet é baseada nessa pintura. E aqui, naquele momento que as pessoas estão dançando na praça, a ilustradora também se baseou nessa pintura aqui do Renoir. Aqui ela já incorpora outras ilustrações que não aparecem no decorrer da história. A menina está numa posição em que a cabeça é um pouquinho maior, para mostrar que ela está inclinada para frente. Nessa aqui, a menina posa numa pintura com um azul turquesa, como a gente já viu nessa ilustração, onde a Madame Cassatt estaria esboçando essa mesma pintura. A autora incorporou vários quadros na história, como se eles tivessem sido realizados praticamente no mesmo dia. Aqui nessa pintura, a gente vê aquela bailarina do quadro na mesma posição que a ilustradora desenhou na capa. E ela também ilustrou Degas iniciando essa pintura durante o espetáculo, como se ele tivesse também acontecido nesse dia. Aqui mais uma ilustração no cantinho. E por fim, a folha de guarda, com esboços das ilustrações, o que mostra um pouco dos bastidores da execução de um livro ilustrado. Os esboços dela são muito bem executados, ela tem muito domínio do traço, da anatomia, são feitos com muita leveza. Enfim, o livro é muito bonito e é escrito e ilustrado pela Eva Montanari. Espero que vocês tenham curtido. Se você gostou, dá um joinha e me siga no meu canal. Muito obrigada e até mais!